Audiobook com voz humana do livro Mentes Informadas de Hélio Couto, página 69, áreas de aplicação. Com frequências harmônicas é possível se colocar qualquer tipo de conteúdo na mente humana, no inconsciente, já que tudo que provoca uma ressonância, tudo emite uma vibração no mundo quântico ou abaixo dele. Esse trabalho utiliza ondas escalares que estão abaixo do mundo quântico e ondas eletromagnéticas. O universo é um gigantesco sistema eletromagnético. Isso pode ser usado das mais variadas formas, em qualquer área da atuação humana. Hoje em dia, utilizamos os satélites, o rádio, a televisão, os celulares e os demais aparelhos eletrônicos. Mas isso pode ter sido usado na educação, nos esportes, nas artes, nos relacionamentos, nos negócios e na vida espiritual. Vamos citar aqui algumas áreas de aplicação que serão retomadas e esmiuçadas na parte 2, para que se vislumbrem as infinitas possibilidades do processo. Prosperidade financeira. Aumentar a habilidade de captar recursos financeiros, criatividade, arquétipo da atração de dinheiro, eliminar bloqueios emocionais à prosperidade, aumentar a capacidade de administrar o dinheiro e expandir a consciência de prosperidade. Relacionamentos. Conquistar e manter o relacionamento desejado, libertar-se da influência emocional de ex-parceiros amorosos, eliminar a dor resultante de rompimentos ou perdas afetivas, conquistar pessoas com a utilização de arquétipos e gerar um campo de atração yin e yang entre parceiros. Sexualidade. Aumentar a libido, liberação de tabus e preconceitos, melhorar o desempenho sexual e aperfeiçoar a expressão da afetividade. Negócios. Aumentar a clientela, aumentar a produtividade, aumentar a lucratividade e antever e se antecipar aos movimentos do mercado consumidor. Vendas. Aumentar a captação de clientes, melhorar a capacidade de negociação do vendedor e criar uma equipe de supervendedores. Profissional. Otimizar as entrevistas de emprego, expandir a clientela, acrescentar ou potencializar competências e aumentar a resiliência. Ensino. Melhorar o desempenho escolar, promover a autoestima, a autoconfiança e o equilíbrio emocional no estudante, melhorar o desempenho em concursos vestibulares, concursos públicos, possibilitar a fluência em qualquer idioma e estimular o centramento do estudante e o foco nos estudos. Emocional. Equilíbrio e bem-estar emocional por reajuste da bioquímica cerebral, neurotransmissores. Vícios. As ondas de informação atuam combatendo os fatores que abrem as portas às dependências de todos os tipos, através do reajuste da bioquímica cerebral e, consequentemente, das emoções, além da limpeza profunda de crenças limitantes e imprint de todos os tipos. Terceira idade. A ressonância harmônica permite restabelecer no indivíduo funções importantes envolvidas na longevidade que, habitualmente, ficam prejudicadas na faixa etária: sexualidade, agilidade mental, equilíbrio emocional e disposição física. Esportes. A ressonância harmônica é uma ferramenta excepcional para trabalhar atletas de todas as modalidades esportivas, principalmente atletas de alta performance, onde qualquer fator que aumente minimamente o desempenho pode ser decisivo nos resultados obtidos pelo atleta ou equipe. Artes.
A ressonância harmônica permite ao usuário, através das transferências de informações, a aquisição ou potencialização de quaisquer qualidades ou habilidades artísticas nos campos da música, literatura, dança, pintura, escultura, teatro e cinema. Natureza. A ressonância harmônica também pode ser utilizada não apenas em seres humanos, mas também em animais, para promover a saúde, tratar distúrbios de comportamentos, estresse, aprimoramento genético e melhorar o desempenho em competições esportivas. Plantas. Aumentar a produtividade e a qualidade no setor agrícola e de plantas ornamentais. Vamos agora aos poderes psi. Todos possuem capacidades latentes de interagir com o aspecto informacional do universo subquântico e modificar a si mesmos e ao meio, através da mente. Essas capacidades podem ser ativadas ou potencializadas com a ressonância harmônica. Alguns exemplos de poderes psi: visão remota, telecinesia, telepatia, teleportação e curas à distância. Vibrações negativas. Pessoas e locais podem ser atingidos por vibrações com carga energeticamente negativa que são capazes de interferir com a saúde, os negócios, as finanças e os relacionamentos. Pessoas que estão sob a influência dessas vibrações sofrem muita limitação e atraso no seu crescimento em todos os sentidos. A ressonância permite alterar essa polaridade, limpando e transmutando-a em positiva. Espiritualidade. A ressonância, pelo fato de poder transferir qualquer informação ao usuário, permite ao mesmo entrar em fase com o todo. Essa fusão proporciona uma experiência cósmica inigualável, nos conecta com tanta abundância do universo e nos provê de tudo pelo qual sempre lutamos com tanto esforço, sejam bens materiais, sucesso, saúde, amor ou felicidade. Está ao nosso alcance ter essa experiência. Tudo é possível porque tudo é energia, tudo é uma só consciência. E consciência também é informação, que pode ser acessada e transferida. Expansão da consciência. Expandir o grau de complexidade da consciência. O que levaríamos encarnações para agregar pode-se obter em pouco tempo com a aplicação desta ferramenta, acelerando assim nossa evolução individual e coletiva. Experienciar consciências arquetípicas. As possibilidades são infinitas. Com a transferência de informações, podemos sentir diretamente a consciência de arquétipos. Isto possibilita expandir nossa visão de mundo e nos capacita a viver a partir de um novo patamar, muito, mas muito mais elevado. Mecanismo de ação. A ressonância possibilita construir todo um acervo de informações desejadas na consciência de um indivíduo. Por isso, criamos o termo engenharia da informação humana para defini-la. Mas o que entendemos por consciência? Trata-se de uma energia que se expande em termos de complexidade à medida que agrega informação. Quando uma pessoa nasce, praticamente não tem informação alguma em termos de ego. Com o passar do tempo, à medida que vai tendo experiências do mundo da matéria, sua consciência vai expandindo proporcionalmente. É possível ganhar tempo e implementar exponencialmente o processo de aquisição quando se transfere informação para uma pessoa. Com tudo que existe no universo, tudo é feito de energia e informação. Tudo pode ser transferido. Cursos, idiomas, habilidades, sentimentos, pensamentos, experiências e até mesmo outras consciências. A maneira como isso se processa causa muito interesse nas pessoas. Como se transfere as informações desejadas? De que maneira o usuário da ressonância harmônica incorpora as informações transferidas? Na prática, é necessária uma entrevista inicial, que pode ser presencial ou à distância, no qual o cliente faz seus pedidos.
Após alguns dias, tudo que foi solicitado pelo cliente é enviado a ele de forma personalizada, através de ondas de informações que podem ser portadas por uma mídia, como por exemplo um CD. O usuário, ao receber o CD, o coloca diariamente para tocar no CD player e instantaneamente são emitidas ondas contendo as informações solicitadas e que atingem o campo energético. As informações entram pelo alto da cabeça, como uma luz dourada, uma das formas possíveis da informação entrar. Trafegam dentro dos microtúbulos neuronais e pelas sinapses, inundando todo o cérebro físico e perispiritual. Os microtúbulos são estruturas ocas existentes dentro das células constituídas de proteínas e cristais, com capacidade de organizar as células e processar comunicação e informações. Mas existem outras formas da informação entrar no cérebro. Por exemplo, o arquétipo da atração de dinheiro. A onda contendo esta informação desce sobre a cabeça da pessoa como um redemoinho em alta velocidade. Simultaneamente, um raio branco entra pela boca. É um verdadeiro tornado mental, resolvendo as ideias, conhecimentos e preconceitos. Trata-se de uma onda que vai e vem limpando tudo. Por onde ela passa, fertiliza o terreno. Que maravilha! Se a pessoa não oferece resistência ao processo da ressonância harmônica, através de seus medos, tabus, preconceitos, zona de conforto, autossabotagem e paradigma, em questão de nanosegundo, a informação é assimilada no nível atômico do seu ser. Em frações de segundo, ela adquire um conhecimento novo. É tudo muito rápido. Qualquer informação está disponível, qualquer. Eu, Hélio, acesso todas as informações desejadas para cada assunto, para cada coisa que se quer e as coloco num CD personalizado. Todas ao mesmo tempo, pois não há limite de capacidade para tal. Essa gravação é feita em outra dimensão da realidade. A informação entra e inicia a limpeza dos traumas, tabus, preconceitos, zona de conforto, paradigma e autossabotagem. Isso é necessário porque não adianta entrar todo o conhecimento que se pede em quem está totalmente bloqueado e refém de um paradigma restritivo, ou seja, de crenças limitantes. A informação entra instantaneamente. Se não houver resistência, imediatamente ela é assimilada e começa a se organizar como átomo, molécula, célula, órgão, neurônio, mente, consciência, comportamento. Imediatamente, em termos de segundos, ela terá um novo comportamento. A onda de informação da ressonância harmônica é uma grande onda externa, contendo as informações solicitadas pelo cliente. Ao entrar em contato com o campo vibracional do indivíduo, colide com a onda emanada por ele. Assim que as duas entram em fase ou sincronia, resulta numa terceira onda ainda maior, havendo a transferência de informação da primeira para a segunda como consequência. Isto se aplica pelo fenômeno ondulatório de interferência construtiva. Imediatamente altera-se a sua bioquímica cerebral por ação direta na produção e balanço dos diferentes tipos de neurotransmissores e hormônios. Em questão de milissegundos, a corrente sanguínea é inundada com todas essas substâncias que modulam e produzem os mais diversos sentimentos e estados de ânimo. Por exemplo, um arquétipo de poder provoca a fabricação de dopamina. Então a pessoa imediatamente sente-se muito forte. Temos arquétipos bem-humorados, alegres, felizes, que produzirão serotonina, endorfina e assim por diante. Cada tipo de informação provoca a produção de determinados neurotransmissores e hormônios, e isso é sentido imediatamente pelo indivíduo.
A informação transferida não é mensagem subliminar, não está codificada em ondas sonoras, nem linguagem Word, não em um idioma específico como alguns imaginam. Não, não, não. No caso da ressonância harmônica, a onda de informação transfere símbolos ao usuário. O símbolo tem uma capacidade gigantesca de informar. Exemplo. Se encontra numa estrada e vê um outdoor em frente apenas com um símbolo, nada mais, de uma lanchonete e embaixo está escrito, daqui a 29 quilômetros. Precisa falar mais alguma coisa? Não. Através do símbolo da marca da empresa, que é o logo, você sabe tudo o que encontrará lá. O cardápio, o sabor da comida, o preço, o tipo de atendimento e tudo mais. Através dos símbolos, transferimos toda a informação solicitada para um cérebro. É assim que se transfere a informação cósmica. Então, quando se pede o conteúdo de um livro, por exemplo, vem o símbolo carregando a energia do livro inteiro, colide com a onda do indivíduo. Onda com onda não tem problema, eles estão trabalhando em fase, no mesmo nível e na mesma dimensão. O usuário assimila o símbolo e isso começa a ser organizado para virar comportamento. Por isso demora alguns segundos. Porque entra em um símbolo no seu campo atômico que precisa ser decodificado para virar um conceito na língua mãe e assim ficar disponível. Se fotografássemos o rosto da pessoa antes de iniciar a ressonância harmônica e novamente a cada 30 dias, a diferença observada seria brutal. Nos retornos, sabemos se a pessoa está fluindo ou resistindo ao processo somente por sua expressão facial. Quando ela resiste, sua face torna-se enrijecida. Da mesma forma, se permite a mudança, isso transparece na fisionomia alegre e descontraída. Portanto, só não vê quem não quer. Os amigos, colegas e parentes, quando se dispõem a observar, percebem a mudança, que é instantânea. Este algo diferente é devido ao enorme campo magnético da pessoa que está expandindo progressivamente. E isto se aplica pelo caráter eletromagnético da onda que se espalha e expande pelo seu magnetismo. É por essa razão que os vendedores, por exemplo, passam a vender mais, atraem mais clientes e assim por diante. Da mesma forma, se há resistência ao processo, a pessoa provoca uma onda contrária, uma força de repulsão. A bem da verdade, ela já faz isto em sua vida, de maneira sistemática. Se ela está com tantos problemas, é porque já vem rejeitando o crescimento, a evolução e a felicidade, só que de forma inconsciente. Sofre todo tipo de dificuldade na vida por isso, por rejeitar o crescimento. Prefere ficar na zona de conforto, por mais desconfortável que esta se torne um dia. Porque algumas pessoas demoram mais para incorporar a informação e apresentar mudanças visíveis em sua prática. Isto ocorre devido aos seus egos. Quando a onda de informação entra e inunda o cérebro através dos microtúbulos e a pessoa resiste, conscientemente ou inconscientemente ao processo, emite uma energia contrária, que se opõe à primeira. É como se tivéssemos um cano por onde entra água de um lado e óleo do outro, e eles colidissem no meio do caminho. A água não consegue passar. E é isso que acontece, já que a força que o ego coloca é tamanha que impede a total absorção da informação que está entrando. Ocorre uma interferência destrutiva de ondas, neste caso, o que justifica o atraso no processo. Em condições normais, leva apenas um nanosegundo para a informação ser assimilada, ou seja, 1/1000º de segundo, é quase instantâneo. É importante frisar que a informação contida no CD é personalizada, ou seja, serve apenas para a pessoa que passou por entrevista e fez os seus pedidos. A frequência só atingirá aquela pessoa, porque é endereçada apenas a ela. Nenhum familiar ou pessoa que esteja próxima, quando o CD estiver tocando, vai incorporar a onda. De que forma isso é possível? Quando vocês recebem o CD, o que está escrito em cima dele?
seu nome e a data. Está personalizado ou não? Perceberam o problema? Como a pessoa vai entender o que eu acabei de explicar se ela raciocinar dentro do paradigma materialista? Não consegue. Você tem uma assinatura frequencial, todo mundo tem. É como uma impressão digital. Você vibra numa determinada frequência, que é única. Única do universo inteirinho. Portanto, dá para endereçar a informação a você onde quer que esteja. O CD é uma das formas de portar a ondas com as informações. Podemos utilizar um DVD, um MP3, pendrive ou qualquer coisa feita de átomos, por exemplo, como um cristal. Qualquer objeto feito de átomos emite uma onda e tem energia, portanto, pode ser o meio de transporte da informação. Pode-se usar qualquer mídia para portar a informação. O CD é muito prático para isso. Pode-se usar seu CD ou não. Querer entender como isso funciona dentro do paradigma da física clássica é inútil, gente. Este é o problema do não entendimento da mecânica quântica. Se fala que no início do século XX houve uma total ruptura de paradigma antigo. As pessoas não entendem a verdadeira dimensão desta frase. Tudo mudou a partir de 1920. O mundo da física clássica, como sustentação de um paradigma, acabou. Nada mais é como antes. A visão de mundo é completamente outra. Porém, estamos quase um século depois, vivendo ainda na física clássica, na Idade Média. A ilusão de que este é um mundo material e mecânico é tão grande, tão massificada, tão programada na mente das pessoas, que ainda continuam pensando em termos de partículas e não de ondas. Quando a pessoa tenta encontrar uma maneira de medir os hertz do CD que porta as informações, é porque não entendeu o que é mecânica quântica. É preciso trocar completamente o raciocínio e o entendimento para entender o que é a ressonância harmônica. As informações estão no nível escalar, que é o nível do vácuo quântico, onde tudo emerge. A matéria ou massa é apenas uma forma de ser da onda. A onda pode se manifestar da forma que quiser. Uma delas é a condensação da energia no grau de densidade da terceira dimensão, luz congelada, como se fala. É por isso que não existe limite algum na quantidade e qualidade de informação que pode ser colocada num CD. A única questão é se a pessoa deixa a informação ser assimilada para produzir os resultados desejados ou não. Veremos as causas de retardo no processo na parte 5. Agora vamos falar sobre a origem da informação. A informação transferida através da ressonância harmônica é proveniente do que a física denomina vácuo quântico, que é o nível mais básico da organização do universo. No nível das coisas visíveis, macroscópico, nós temos toda a matéria formada por moléculas. Estas são constituídas de átomos que são formadas por partículas subatômicas, prótons, nêutrons, elétrons. O próton é formado por quarks e os quarks pelo bóson de Higgs, uma supercorda, dependendo da teoria estudada. Recentemente, os cientistas da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, localizado em Genebra, encontraram o bóson de Higgs, que é a primeira manifestação da matéria no universo, algo que dá massa às outras partículas subatômicas. Mas de onde emerge o bóson de Higgs? É importante refletir que, seja qual for a subpartícula descoberta pela ciência, esta emana do vácuo quântico, que é um infinito mar de energia criativa. No vácuo quântico estão armazenadas todas as informações do universo, do passado, presente e futuro, todas as dimensões, os universos paralelos, multiversos e tudo mais. Tudo está dentro dele. Então, a informação, qualquer ela que seja, está lá, sob a forma de onda escalar. Existe um sistema de arquivamento destas informações, já no nível de organização bem avançado da energia.
É o que se conhece como campo A. Segundo o cientista Arven Laszlo, ou os registros akáshicos, em algumas tradições espirituais. Esses registros são como uma biblioteca organizada em outra dimensão, acima da nossa, e estão disponíveis para uso daqueles que podem ter acesso a eles. A informação sobre tudo que existe fica ali armazenada. Toda a história, livros, pensamentos, sentimentos, eventos, tudo que existe está arquivado neste campo A. Trata-se de uma onda colossal e de uma biblioteca enorme, com livros, prateleiras, mesas, nas quais os seres que têm acesso podem sentar e ler, como nós fazemos aí numa biblioteca comum. Neste local encontra-se todo tipo de informação, mas nem todos têm acesso a elas, somente os seres com certo nível de consciência. Os seres de mentalidade negativa, mesmo se tivessem acesso a isso, não estão interessados em estudar e aprender, exatamente como ocorre aqui na nossa dimensão. Teoricamente, todos nós temos acesso às informações, contudo, na prática, acontece como nos governos em que há níveis hierárquicos de informação, numa classificação de segurança, assim como se fala. À medida que o nível de segurança aumenta, se tem acesso a outro tipo de documento. Desta forma, há os documentos secretos, muito secretos, confidenciais e assim por diante. O mesmo ocorre com a informação desses registros. Por enquanto, o acesso é restrito, mas no futuro isso mudará, na dependência do grau de consciência alcançado pelas pessoas. Alguns anos atrás, uma pessoa que vinha pela primeira vez após a palestra ligou para muitas pessoas perguntando se existia uma máquina que gravava o que eu tinha dito está gravado no CD que forneço aos clientes da RH. É claro que todos disseram que não existia tal máquina no planeta Terra. Por consequência, essa pessoa concluiu que se não existe essa máquina, então não poderia existir a gravação. E quando foi, gente, que eu disse que existia tal máquina? Quando foi? Já expliquei em várias palestras. Eu sempre disse que esse é o segredo que não pode ser revelado. No início do livro, há uma mensagem canalizada de Caio Júlio César, que diz que esse conhecimento não pode ser divulgado no momento, já que seria como uma arma na mão de uma criança. Contudo, posso garantir que as informações estão realmente no CD. Os resultados que os clientes obtêm são a prova disso. Nunca escondi que esta tecnologia não é desta dimensão, mas o mesmo problema persiste. Querer entender mecânica quântica com o pensamento de física clássica. Não dá certo. Os físicos da teoria das cordas explicam que os novos princípios matemáticos utilizados nesta teoria permitem a eles afirmar que o nosso universo possui 11 dimensões. 3 espaciais, altura, largura e comprimento, uma temporal, que é o tempo, e 7 dimensões recurvadas, sendo a essas atribuídas outras propriedades como massa e carga elétrica, por exemplo. Quando falam desta forma, as pessoas pensam que eles estão falando de quê? De dimensões, claro. Devido às características da RH, é preciso ter cuidado para proteger o conhecimento, para que este não caia nas mãos nem dos seres negativos e nem dos positivos, que poderiam se perder com tal poder. O conhecimento tem de ser sabiamente divulgado, pois a tentação do poder é demasiada. A própria essência do conhecimento impede que os negativos entendam como funciona o universo. É preciso estar numa frequência superior de consciência para poder entender a metafísica que rege o universo. Como a pessoa negativa está numa frequência muito baixa, não consegue entender a física que rege tudo isso. O estado de consciência, por ser uma onda, pode ser medida em hertz. Pela vibração, sabe-se o estado da pessoa. Essa vibração é que dá condições de entender física, matemática, etc. O universo se autoprotege.
E é por essa razão que um criminoso nunca conseguiria entender a metafísica. Sua baixa vibração impede que ele entenda. Não tem consciência expandida para entender. É a mesma coisa com este trabalho. Agora, para finalizar esta parte, vamos falar a quem se destina. A RH é uma ferramenta de aplicação universal, podendo ser utilizada por qualquer pessoa de qualquer faixa etária, além de animais e plantas. A maioria das pessoas tem problemas dos mais diferentes tipos e graus, sejam físicos, mentais, emocionais ou espirituais, econômicos, profissionais, sociais, enfim, todo o leque de dificuldades humanas. Crianças e animais não escapam das consequências do baixo nível de consciência que reina a nível global. Em relação aos seres humanos, é preferível que se comece o quanto antes. Isto porque a programação mental limitadora é implantada na criança já nos primeiros anos de vida, seja em casa pelos pais ou pela mídia, ou na escola pelos professores ou colegas. E, independente da fonte, a criança incorpora crenças limitantes características do paradigma vigente, que é materialista e separatista. No mundo inteiro, seja em que sociedade for, há sempre um sistema de crenças sendo incutido em uma criança. São milhares e milhares de afirmações que ela recebe e introjeta, passando a acreditar que tudo que lhe é dito é o real. E sabemos que tudo que a mente acredita ser real torna-se real para aquela mente, para aquela pessoa. Mesmo se tratando do maior absurdo imaginado, se a pessoa acredita que aquilo é real, ela acabará trazendo aquela situação para a sua vida de qualquer maneira. Essa é a lei. Isso se explica pelo fato de que a mente é um campo eletromagnético que atrai coisas, pessoas ou situações com a mesma frequência daquilo que emana. Por esse motivo, algumas pessoas têm resultados espetaculares na vida e outras não. Se todos nós somos humanos com 100 bilhões de neurônios em média, por que temos uma minoria que se destaca na multidão como grandes esportistas, atores, empresários, cientistas, e do outro lado temos uma quantidade inacreditável de pessoas que fica muito abaixo do esperado? O cérebro de um mendigo, do ponto de vista anatômico, é o mesmo que tinha Albert Einstein. O que justifica tanta diferença de desempenho entre as pessoas é o sistema de crenças que está embutido na mente de cada um. Tudo aquilo que escutou e viu desde que nasceu e que passou a acreditar como sendo a única verdade. Olha o perigo. Até que a pessoa comece a questionar seu sistema referencial, passam-se 10, 20, 30, 50, 80 anos. E às vezes a morte física chega antes do questionamento. A maioria continua achando que a realidade é daquele jeito que lhe foi ensinado na infância. Somente para questionar sobre suas crenças quando os problemas aparecem, e às vezes nem assim. No universo existe uma dinâmica que a física batizou como teoria do caos. Caos no sentido de organização, não de desordem. O caos construtivo que informa o universo e os seres. Por isso ocorrem as crises em todas as áreas, econômica, social, política, familiar, saúde. Porque, quando há crise, a pessoa sai da zona de conforto e começa a se questionar. Se a vida de alguém é uma coleção de problemas, é porque seus métodos e crenças não funcionam. Geralmente, é necessário vivenciar uma crise para que o indivíduo comece a se questionar. Sendo assim, a maioria dos clientes da RH tem muitos problemas de base. Chegam até nós depois de terem ido a todos os lugares, após tentarem todos os métodos. Os recebemos numa situação desesperadora e temos que dar uma solução para todas as suas dificuldades. Por esse motivo, os resultados demoram mais. Se eles viessem quando estão bem, com saúde, progredindo, ganhando, o ideal seria que se quisessem exponenciar ainda mais, melhorar incessantemente. Aí seria muito mais fácil, não? Porque está tudo certo, a pessoa vai bem, o time está ganhando, fica mais fácil ganhar mais ainda, mas raríssimos são os que procuram algo assim.
Quando a pessoa procura RH, já tem muitos problemas da vida. Isso significa que a sua visão de mundo é inadequada. Esta é a questão primordial. Seu sistema de crenças, seu modelo de mundo está completamente fora da realidade. Por essa razão, quando a onda de informação entra nos microtúbulos neuronais, se choca com a onda de resistência contrária emitida pelo ego, gerada pelo sistema de crenças que a pessoa está mantendo bravamente durante toda a sua vida. Isso pode atrasar em meses o processo até que a onda de informação limpe os conteúdos contrários, imprimindo assim maior velocidade de assimilação de novos conteúdos. Numa situação natural, a informação é assimilada em nanosegundo e a transformação é instantânea. Contudo, devido a tanta força contrária à natureza do universo, que é a prosperidade, criatividade, alegria, felicidade, amor e muito mais, a pessoa acaba atrasando o processo. Mas, de qualquer maneira, atrasando ou não, a pessoa mudará. Mais cedo ou mais tarde, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, ela mudará inevitavelmente. Assim é.